Oi, pessoal. Dando continuidade aqui ao nosso estudo de determinante e matriz inversa, vamos começar aqui nessa sessão falando sobre a matriz adjunta e lá no fim da aula vamos falar sobre as matrizes inversas. Então, para definir aqui a matriz adjunta, a gente vai precisar relembrar aqui o conceito de cofator, né? Lembra lá que delta ij é o cofator do elemento AIJ de uma matriz, em que esse delta ij é dado por menos 1 elevado a I mais J, vezes o determinante da matriz menor, da submatriz relativa ao elemento AIJ, ou seja, você pega a matriz inicial, tira a linha I e a linha J, o que resta é essa matriz menor AIJ. Ok, então delta ij seria o determinante dessa matriz, multiplicado por menos 1 elevado a I mais J. Então, se a gente considerar a matriz A barra, a barra aqui definido como sendo a matriz formada em que o elemento A e J seria o delta ij. Então, se a gente definir a barra dessa forma, a gente chama essa barra de matriz dos cofatores de A. Basicamente, uma matriz formada pelos cofatores associada a cada entrada da nossa matriz A. Então, dada, por exemplo, aqui essa matriz A dessa forma, A igual a essa dada matriz, a gente pode calcular os nossos cofatores. Então, são 9 cofatores, né? Um para cada entrada, calculando aqui alguns. Então, se a gente calcular aqui o delta 1, usando a nossa fórmula aqui, ele vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante aqui da menor, tirando a primeira linha, e primeira coluna. Então, fica aqui 1, 4, 6, 5. Então, isso aí vai ficar 5 menos 24. Isso aqui dá menos 19. Então, a gente pode calcular aqui, calculando aqui o delta 1, 2. A gente vai obter aqui menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes a matriz menor, que vai ser aqui relativa a 1, 2, tirando a primeira linha e segunda coluna. Então, vamos ficar aqui com menos 3, 4, 1, 5. Então, o determinante disso aqui vai ser menos 1 vezes menos 3, menos 15. Menos 15 menos 4. Então, isso aqui vai ser 19 aqui positivo. E assim sucessivamente, a gente pode calcular cada um dos cofatores aí da nossa matriz A e obter aqui a nossa matriz A barra, como sendo aqui a matriz menos 19, 19, menos 19, menos 5, 10, menos 11, 4, menos 8, 5. Então, fica como exercício para vocês verificarem aí que os outros cofatores relativos aos outros elementos aqui que eu não calculei são os elementos aqui da matriz A barra. Ok, então vamos aqui para a definição do que seria a nossa matriz adjunta. A matriz adjunta nada mais é do que pegar a transposta dessa matriz dos cofatores. Então, para calcular a nossa adjunta, o que a gente faz? A gente calcula os cofatores da nossa matriz, todos os cofatores, monta a matriz A barra, que é a matriz formada por esses cofatores, e para achar a adjunta, basta fazer a transposta dessa matriz dos cofatores. Beleza. Então, como exemplo aqui, se a gente tem aqui a nossa matriz A barra, como sendo a que a gente calculou aqui acima, a matriz adjunta de A vai ser basicamente a transposta dessa matriz A barra, que ela é dada aqui por essa outra matriz. Então, é bem simples o cálculo da adjunta, quando você já tem aí a matriz dos cofatores, que é a barra. Beleza. Uma coisa interessante da gente notar aqui é que se a gente fizer o produto aqui da nossa matriz por A barra linha, que nada mais é que a adjunta, né? Que nada mais é que a adjunta de A. Quando a gente faz esse produto aí, o resultado vai ser menos 19 vezes a matriz identidade. Aqui é a matriz identidade com n igual a 3, que é a nossa I3, né? Então, fica menos 19 vezes a I3.
E se a gente calcular o determinante da matriz A, a gente vai encontrar que esse determinante é menos 19. Fica como exercício para vocês calcularem aí. Então, olha que interessante o que aconteceu aqui nessa matriz. Quando a gente pegou a matriz A, multiplicou pela adjunta dessa matriz a gente encontrou como resposta o determinante da matriz A vezes a identidade aqui para n igual a 3, que é a nossa dimensão. E isso não foi uma coincidência, isso acontece para qualquer matriz, e é o que está aqui no enunciado do teorema 5.2. Que ele diz o seguinte: se a gente pega a nossa matriz A, multiplica por A barra transposta, que nada mais é que a adjunta de A, o resultado vai dar o determinante dessa matriz A vezes a identidade. Aqui, dependendo, esse n é a dimensão da nossa matriz A, né? É o tamanho dessa matriz a ordem, no caso, já que ela é uma matriz quadrada. Certo. Então, para verificar esse fato, a gente vai fazer para n igual a 3, para simplificar as contas, mas para n qualquer é o mesmo raciocínio. Então, fazendo aqui o produto que a gente quer, que é o produto da matriz A com a adjunta de A, vai ser aqui a matriz A vezes a adjunta de A, que é a transposta da matriz com fatores, que é dada por essa outra matriz. Então, a gente chama as entradas desse produto como sendo C e J, como eu coloquei aqui. Então, se você pegar, por exemplo, o C11, se fazer o cálculo aí, o C1 vai ser dado pelo produto da primeira linha da matriz A pela primeira coluna da matriz adjunta de A. Então, fazendo aqui a conta, vai encontrar essa expressão. E essa expressão, ela vai ser exatamente igual aqui ao determinante de A. Por quê? Se você for olhar, isso daqui, essa expressão aqui, esse somatório, ele é exatamente igual à definição que a gente deu lá, na verdade não definição, mas o somatório que é obtido usando o desenvolvimento de Laplace na primeira linha da nossa matriz. Então, isso aqui é exatamente usar o desenvolvimento de Laplace. Isso aí é exatamente o determinante de A, usando a primeira linha. Então, beleza, o C11 vai ser o determinante de A. Se a gente for calcular agora o C12, a expressão vai ser dada por esse somatório. Mas se for observar aqui, esse somatório aqui, ele vai ser exatamente o determinante dessa matriz aqui. Em que a gente usa aqui o desenvolvimento de Laplace na segunda linha. Beleza, quando a gente usa o desenvolvimento de Laplace desse determinante aqui, na segunda linha a gente encontra esse somatório, que é exatamente o C12. Mas observe que aqui nesse determinante, eu tenho uma matriz em que a primeira linha e a segunda linha são iguais. Então, quando isso acontece, o nosso determinante é zero. Então, a gente conclui aqui que o C12 ele é zero. E a gente pode continuar esse tipo de contas usando o mesmo raciocínio e concluir aqui que quando o I é igual, a gente calcula o C e I, ou seja, quando os índices são iguais, o C e I vai ser igual exatamente ao determinante de A. Vai aparecer uma expressão desse tipo aqui, como C11. E para o C e J com I diferente de J, a gente usa o argumento do C12, algo semelhante a ele, e conclui que o C e J é igual a zero. Então, no final, o que a gente encontra aqui fazendo o produto da matriz A pela adjunta de A, vai ser uma matriz aqui diagonal, em que a diagonal é formada pelo determinante de A. Cada elemento da diagonal vai ser o det de A. Então, a gente pode tirar esse det de A, multiplicando aí essa matriz. Então, vai ficar det de A vezes a matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, que é exatamente a identidade, aí 3, né? Então, isso aí vai ser igual exatamente a determinante de A vezes 3, que era o que a gente queria verificar, né? Então, é importante verificar, é importante lembrar essa relação que a gente tem aqui entre a adjunta de uma matriz A e os determinantes dessa matriz. Ou seja, se a gente pegar a matriz A, multiplicar pela sua adjunta, a gente encontra como resultado o determinante dessa matriz A vezes a identidade. Então, isso é muito interessante de se observar. Beleza. Então, vamos dar aqui... Agora que já falamos de adjunta, vamos falar agora da nossa outra matriz especial aqui, que é a matriz inversa. A gente diz que
uma matriz B aqui é a inversa de uma matriz A, quando a seguinte coisa acontece. Quando a multiplicação pela direita e a multiplicação pela esquerda dessa matriz B pela matriz A resulta na identidade. Então, se eu pego uma matriz A e uma matriz B, faço o produto AB e faço o produto BA, e ambos produtos resultam na identidade, então a gente diz que a matriz B é a inversa da matriz A. E neste caso, quando a gente consegue encontrar uma matriz B com essa propriedade de ser a inversa, a gente denota essa matriz como sendo A menos 1, que seria a inversa de A. Beleza. Então, agora a gente vai tentar, vai usar alguns métodos para encontrar a matriz inversa. O primeiro deles, aqui eu já dei diretamente, eu estou afirmando que A menos 1 vai ser dada por essa outra matriz aqui. Se eu pegar a matriz A e multiplicar pela matriz A menos 1 vai dar a identidade. Eu posso aqui verificar com vocês. Tenho 2, 3, 1, 4. Se eu fizer aqui o produto com 4 quintos, menos 3 quintos, menos 1 quinto e 2 quintos, o que é que vai resultar aqui? Fazendo aqui o produto vai ficar primeira linha com primeira coluna, ela lembra lá do produto de matrizes, vai ficar 8 quintos menos 3 quintos, que dá 5 quintos, que é a mesma coisa que 1. Agora, multiplicando a primeira linha para a segunda coluna, vai ficar 2 vezes menos 3 quintos, então vai ficar menos 6 quintos, mais 3 vezes 2 quintos, que é 6 quintos, então vai ficar 0. Agora a segunda linha pela primeira coluna vai ficar 4 quintos menos 4 quintos, né? Então vai ficar 0. E aí a segunda linha pela segunda coluna vai ficar menos 3 quintos mais 4 vezes 2, 8 quintos. Então vai ficar mais 5 quintos, que é igual a 1. Então, de fato, aqui deu a identidade. E a gente aqui faz o produto contrário agora, né? Pegando essa primeira matriz, multiplicando pela direita, né? Pela esquerda, no caso. Então, menos 3 quintos, menos 1 quinto e 2 quintos. Se a gente pegar essa matriz aqui e agora fazer esse produto invertido, 2, 3, 1 e 4, o resultado também vai dar 1, 0, 0, 1. Então, a gente diz que essa matriz, de fato, a gente confirmou, na verdade, que, de fato, essa matriz, essas duas matrizes são, uma é inversa da outra. Tá, mas se eu te der agora uma matriz A e eu quero calcular a inversa dela, o que é que eu faço? Então, eu faço o quê? Eu pego e atribuo incógnitas para as entradas de A menos 1 e faço o cálculo. Então, eu faço aqui 6, 2, 11, 4. Isso aqui eu vou multiplicar por alguma matriz, A, B, C, D. E eu quero como resultado aqui a identidade. Então, aí eu só faço a conta. Eu vou fazer aqui o produto, vai ficar 6A mais 2C, 6B mais 2D, 11A mais 4C, 11B mais 4D. Tudo aqui igual a 1, 0, 0 e 1. Então, aqui a gente vai montar dois sistemas, né? O primeiro deles é 6A mais 2C igual a 1 e 11A mais 4C igual a 0. Aí a gente acha e resolve esse sistema e acha A e C. Eu já vou colocar aqui diretamente quem são os valores de A e C. Então, aqui a gente vai encontrar o A igual a 2 e o C igual a menos 11 sobre 2. E agora, resolvendo outro sistema formado por 6B mais 2D igual a 0, 11B mais 4D igual a 1. Resolvendo isso aqui, a gente vai encontrar que B igual a menos 1 e D igual a 3. Então, a gente vai ter aqui a matriz inversa dessa nossa matriz A, vai ser A menos 1, formada por 2 menos 1, menos 11 meios e 3. Então, tá aí a nossa matriz inversa. Então, essa é uma forma de calcular a inversa de uma matriz
você atribuir, pegar uma matriz geral aqui, uma genérica, fazer esse produto e resolver o sistema. Claro, se eu pedir uma matriz 3x3, 4x4, as contas já vão ficar bem maiores. Então, esse método aqui não é muito útil. Então, mais à frente a gente vai ver outros mais úteis. Antes de prosseguir, fazendo aqui algumas observações, a primeira delas é que se eu tenho duas matrizes A e B que são inversíveis, o produto também vai ser, o produto A por B vai ser inversível, e eu tenho a formulazinha aqui, ó. A inversa de A, B, vai ser dada por BA menos 1, A menos 1, ou seja, eu troco a ordem e pego a inversa de cada uma. Então, para verificar esse fato, é só você pegar o produto de AB por essa matriz aqui e verificar que dá identidade. Então, de fato, ela vai ser a inversa. Então, fazendo aqui a propriedade da associatividade, né? Fazendo esse produto primeiro do meio. B por B menos 1 vai dar identidade. Então, A por A identidade vai dar identidade. Vai sobrar A e A menos 1. Então, fazendo o produto deu a identidade. Então, o que a gente fez? A gente saiu aqui do produto de AB por essa matriz aqui. E o produto de AB por essa matriz deu a identidade. Então, quer dizer que essa matriz ela vai ser exatamente a inversa de AB, que é o que está no enunciado aqui da observação. Então, beleza, está verificado. E se a gente fazer o produto pela esquerda também, vai dar a mesma coisa, né? Então, de fato, ela é inversa, porque o produto pela direita e pela esquerda deu a identidade. A segunda observação é a seguinte. Se existir uma matriz B, tal que B vezes a identidade, ou seja, só por um lado da identidade, é que ele não falou nada se AB é igual a zero. Porque na definição tem que ser BA e AB, não zero, desculpa, igual a identidade. Na definição, para ser inversa, BA tem que ser igual a identidade e AB tem que ser igual a identidade. Esse item, ele diz que não precisa ter essas duas condições, por um lado e pelo outro, AB e BA. Só precisa ter BA ou AB. Se uma das duas coisas acontecem, já quer dizer que B de fato é a inversa. Então, essa observação é bem interessante, que ela diz que não precisa ter a multiplicação dos dois lados, nas duas ordens, ser igual a identidade. Se um lado é, o outro já vai ser também. Então, é o que ele diz aqui. Se B é igual a zero, ou B é igual a identidade, então A vai ser inversível e A menos 1 vai ser essa própria B. Então, simplifica aqui a definição, né? Em vez de ter as duas ordens, só precisa de uma. Para mostrar que a existência dessa inversa, que existe inversa só com isso acontecendo, a gente vai mostrar depois, não temos ferramentas para mostrar isso aqui ainda. E para verificar que B de fato é inversa de A, a gente faz o seguinte, a gente sai aqui de B, B vai ser igual a quem? Vai ser igual, eu posso escrever como B vezes I. Agora o I eu vou substituir por A vezes A menos 1, porque isso aqui é a identidade, né? E agora eu uso a associatividade, faço o produto primeiro de B por A, e depois eu por A menos 1, só usei a associatividade aqui. Mas B por A é a identidade, tá aqui em cima. Então vai ficar identidade vezes A menos 1. Então esse produto aqui dá A menos 1. Então a gente saiu aqui de B, fez algumas contas e chegou em A menos 1. Então B é igual a A menos 1. Então, de fato, essa B vai ser a inversa da matriz A. E só precisa acontecer o produto em uma ordem. B vezes A igual a I, por exemplo. Não precisa acontecer A vezes B e B vezes A igual a I. Então, isso simplifica a definição, como falei agora há pouco. Uma outra observação aqui é que nem toda matriz tem inversa. Existem matrizes que não é possível calcular a inversa. Um exemplo aqui é essa matriz aqui 0, 2, 0, 1. Se a gente for tentar calcular a inversa aqui dela, a gente vai pegar uma matriz aqui genérica, multiplicar, igualar a identidade, beleza? Fazendo aqui o produto vai ficar essa matriz aqui. E se a gente igualar aqui, por exemplo, 2C tem que ser igual a 1 e C tem que ser igual a 0. Então, se 2C é igual a 1, C tem que ser igual a 1 meio. E aqui C é igual a 0. Isso aqui não é um absurdo, não pode acontecer. C ser igual a um número e C ser igual a outro número. Ele é uma coisa ou outra, ele não pode ser duas coisas. Então, é impossível aqui calcular a inversa dessa matriz, ela não tem inversa. E agora, para motivar o próximo resultado, eu vou fazer a seguinte conta.
Eu sei que A vezes A menos 1 é a identidade. Isso aqui é a definição de inversa, né? A inversa de uma matriz A é quando o produto dá a identidade. Então, eu tenho aqui A vezes A menos 1 da identidade. Agora, eu vou calcular o determinante nos dois lados. O determinante desse produto, de A vezes A menos 1, vai ser o determinante da identidade. Beleza. Mas eu sei que o determinante de um produto é o produto dos determinantes, né? Então, eu posso separar dessa forma. E o determinante aqui da identidade é igual a 1. Ah, beleza. Então, eu tenho que det de A vezes det de A menos 1 dá 1. Legal. Então, o produto dá 1. E a partir desse produto, a gente conclui duas coisas. A primeira delas é a seguinte. A gente já conclui daí que se a matriz tem inversa, o determinante dela é diferente de zero. Porque olha aqui, por esse produto aqui, se o determinante de A fosse zero, ficaria aqui 0 vezes det de A menos 1. Mas 0 vezes det de A menos 1 daria 0. Mas a gente já sabe que dá 1, então tem que ser diferente de 0. Então é uma coisa boa de se lembrar aí, que o determinante de uma matriz que tem inversa é sempre diferente de 0. E a gente tem uma formulazinha aqui para calcular o determinante de uma matriz inversa. O determinante de uma matriz inversa é só isolar ela aqui nessa igualdade de cima, passa o determinante de A dividindo. Então, temos aí a fórmula da determinante da matriz inversa. É 1 sobre o determinante da matriz que a gente calculou a inversa. Então, por essa fórmula, a partir do determinante de A, a gente calcula o determinante de A menos 1, ou seja, a gente pode calcular o que a gente poderia fazer para calcular o determinante de A menos 1. A gente pegava a matriz A, calculava a matriz A menos 1, ou seja, fazia essa conta, e depois calculava o determinante dessa matriz que a gente calculou, que é A menos 1. Então, teria dois trabalhos, né? Calcular a inversa e calcular o determinante da inversa. Mas essa fórmula, ela diz que a gente só precisa ter um desses trabalhos, que é só calcular o determinante de A, e depois joga aqui na fórmula, e nem precisa calcular a matriz inversa para saber o determinante dela. Então, isso aqui é bem útil. Beleza. E lembrando lá dessa fórmula aqui, que a gente mostrou para n igual a 3, né? Mas ela é válida para qualquer n. A gente sabe que A vezes a adjunta de A dá o determinante de A vezes a identidade. Legal. Então, o que a gente pode fazer aqui, esse determinante de A é um número, né? A gente passa dividindo aqui para o outro lado. A gente bota aqui bem na frente da adjunta. Então, foi o que eu fiz aqui. Vai ficar A vezes 1 sobre o determinante de A, que é uma matriz aqui, né? Isso aqui é um número, isso aqui é uma matriz. Então, A vezes essa outra matriz aqui, que está entre colchetes, dá a identidade. Ah, beleza. A gente viu agora que se eu tenho uma matriz que multiplica pela matriz A da identidade, então essa matriz tem que ser necessariamente a inversa. Então, aqui tem uma formulazinha interessante para a inversa da matriz A. Vai ser 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A. Então, temos aí uma outra forma de calcular a inversa de A. Como? Calcula o determinante e calcula a adjunta. Fazendo essas duas coisas, usa essa fórmula, já achou a inversa de A. É uma fórmula interessante também, mas ainda a gente vai encontrar uma outra forma mais útil de fazer esse cálculo da inversa. Mas é bom lembrar também dessa fórmula aí. E aqui eu só formalizei essa conta que a gente viu aí acima como um teorema. Ele diz o seguinte: se eu tenho uma matriz A, ela vai admitir uma inversa se somente se o seu determinante for diferente de zero. E neste caso a gente vai ter essa fórmula. Então, temos aí uma estrita relação entre a matriz ter inversa e o determinante dessa matriz. Se o determinante da matriz for diferente de zero, então a matriz tem inversa. E vice-versa. E se o determinante da matriz A for zero, então quer dizer que a matriz não tem inversa. E vice-versa também. Então, esse teorema é muito importante que relaciona esses dois conceitos. A questão da inversa e a questão do determinante. Estão estritamente relacionados. Tá. Aí agora, então, a gente tem esse novo método, que é usar essa fórmula aí para calcular a inversa de uma matriz. Tá, a primeira coisa que a gente faz aqui é calcular o determinante dessa matriz A. Se eu tenho a matriz A aqui, o determinante dessa matriz A vai ser 2, né? 6 vezes 4, 24, menos 2 vezes 11, que é 22. 24 menos 22 dá 2. Ah, legal, o determinante deu 2, o determinante é diferente de 0. Se o determinante é diferente de 0, a gente já sabe de cabeça que tem inversa, né? Pelo teorema anterior. Então, existe aqui
a inversa. Calculando aqui o A barra, já fiz aqui direto a conta, lembra que o A barra é formado pelos cofatores da matriz A, então deu 4 menos, que são os deltas 1, delta 1, 2, delta 2, 1, delta 2, 2. Teria que calcular cada um deles separado. Então deu aí essa matriz, o A barra, 4 menos 11 menos 2 e 6. A adjunta de A vai ser a transposta dessa matriz, que está escrita aí do lado. Então, usando aqui a nossa fórmula, a matriz inversa, ou a inversa, vai ser 1 sobre o determinante vezes a adjunta. Então, vai ser 1 sobre 2, que é o determinante de 2, vezes aqui a adjunta. Então, deu aqui essa matriz, que é a inversa de A, que a gente já calculou acima, inclusive, por outro método. Então, isso aqui é uma outra forma de ver. Beleza, então mais à frente a gente vai ver uma outra forma que é até mais simples que essa. Mas por enquanto a gente fica por aqui e na próxima aula a gente vai falar sobre a regra de Cramer.